né? Bem comportados, né? Bom dia para todos, sou o professor George. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Bom dia, professor. Bom dia. Falaremos do capítulo 10, equações termoquímicas. Tudo bem? Aí, foi bom, né? Iniciamos bem, né? Foi show de bola. Pronto, vamos lá, vamos brincar, bora, vamos brincar de termoquímica. Então, pergunta que não quer calar, todos enviaram a prova para mim? Todos? Reunião com o juiz. Aí eu já botei a nota. Se vocês abrirem o CADES e vieram nota, porque eu já coloquei, porque eu já corrigi e já encontrei. Porque o primeiro que eu vou olhar sempre é lá no informativo. Eu vejo lá quem colocou no informativo. Então, são os primeiros que eu corrijo. Depois eu vou para o e-mail da turma que eu fiz. E depois eu vou para o meu e-mail antigo, que eu até coloquei também lá no informativo. Se vocês viram, eu coloquei. Eu consegui resgatá-lo e eu coloquei porque vocês já tinham, né? Já tinham costume de enviar para esse e-mail, então eu decidi reativá-lo, né? Para facilitar também na hora de corrigir. Enfim, vou dar uma garimpada final e qualquer coisa eu repasso para a nossa tia Elaine e ela repassa para quem tiver aí com ou que eu não encontrei, né? Enfim, por algum motivo, ou quem ainda não enviou. Tudo tranquilo? Tudo bem? O professor apareceu aqui nessa tela azul, nessa tela escura que está aqui na minha frente, que eu não sei se é a Elaine que está aqui, não sei. Eu nem vi a Elaine, tá com tempo que eu não vejo a Elaine. Então, bora lá, não vamos perder tempo não, vou espelhar o meu material para vocês. É a tia Elaine, né? Vou mandar aqui para vocês o material de equações termoquímicas e vamos deslumbrar aqui a nossa aula com esse capítulo, né? Capítulo 10. Vamos lá. A equação química, no caso aí, não a termoquímica, né? A equação termoquímica, ela tem algumas representações que nós precisamos conhecer. Né? Então, vamos ver aí, ó. A variação de entalpia da reação. Lembrando a vocês o que é a variação de entalpia. Vamos só relembrar, que está com um tempinho que a gente não se vê, né? Então, a variação de entalpia, ela é representada assim, não é? Onde nós temos a entalpia dos reagentes, dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Então, se eu tenho uma equação química A mais B produzindo C, A e B representam aí os reagentes, só para a gente ter aí um parâmetro, e C vai ser o produto, né? C corresponde ao produto. Então, eu preciso calcular a variação de entalpia da reação, vou utilizar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Vimos que esse valor da entalpia, quando ele é menor que zero, quando ele for menor que zero, nós dizemos, então, que essa reação é a reação exotérmica. Lembra disso? Falamos exatamente dessa relação. Quando esse valor da entalpia for maior que zero, quando ele for maior que zero, nós dizemos, então, que essa reação é a reação endotérmica, que ela está absorvendo calor. Foi mais ou menos o resumo do que nós falamos. Dizemos também, a gente diz também, deixa eu voltar bem aqui, deixa eu ficar com um espaço em branco. Não, agora não, volta, rapaz, é para voltar, moço. Volte, isso. Quando a gente fala de gráfico, né? A gente fala do gráfico propriamente dito, a gente diz o seguinte, numa reação exotérmica, nós temos a entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos. Isso quer dizer que no gráfico, estou só relembrando que foi falado na aula passada. No gráfico nós temos isso aqui, ó. Os reagentes estão acima dos produtos. Lembra disso? Reagentes acima dos produtos. Então, aqui é a entalpia, né? Ó, entalpiazinha, que é o caminho da reação. Então, reagente acima dos produtos, nós temos aí a reação exotérmica. Tudo bem? Reação exotérmica. Essa setinha aqui é liberação de calor, né? Tá liberando calor. Então, se libera calor, reação exotérmica. E foi assim que nós já tínhamos definido, tá bom? Foi assim que nós já tínhamos definido.
Deixa eu ver, blá, blá, blá. Certo. Pois pronto. A endotérmica, como é que seria a endotérmica? A endotérmica é justamente aqui, a entalpia, né? Quando eu falo de endo, quando eu falo do absorção de calor, nós dizemos que a entalpia dos reagentes vai ser menor que a entalpia dos produtos. Isso a gente indica no gráfico dessa maneira. A indicação do gráfico é assim. Vou também fazer um gráfico aqui bonitinho para vocês, né? Fazer um gráfico aqui e tal, entalpiazinha. Então, o reagente está bem aqui embaixo, ó. Então, vai subir para chegar nos produtos. Então, reagente menor que os produtos. Lembrando que aqui é justamente a variação da entalpia, né? Aqui é onde eu calculo a variação. Então, a variação está em função disso aqui. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Então, a variação está aí relacionada, né? Pronto. Deu para relembrar, não deu? Deu para relembrar? Sim? Não? Se deu para relembrar, você vai dizer para mim Californication. Assim como nós já trabalhamos. Californication. Californication. Understand. Alright. Bora lá. Só repassando aqui, né, a variação de entalpia, já falando do capítulo 10, os estados físicos da substância, e tudo nós vemos na equação termoquímica. Tudo a gente vê isso daí, ó. As condições de temperatura e pressão, né, vai dizer que é 25 graus Celsius, 1 atm. Então, a variação da entalpia está aqui, ó. O valorzinho negativo, esse valor negativo indica dizer que essa reação é exotérmica, não é isso, ó? Reação exotérmica, não é verdade? Aqui, estados físicos, ó, gasoso, líquido, né? Então, esses estados físicos, inclusive, eles são fundamentais porque vai indicar o tipo de reação. Quando eu estou saindo do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado de vapor, eu estou absorvendo calor. Então, essa reação, nesse sentido, no sentido direto, nós chamamos de reação endotérmica. Geralmente, ó, escutem. Geralmente reações endotérmicas são reações de decomposição. Como assim, professor? O que é uma reação de decomposição? É eu pegar e fazer aqui o processo contrário, eu pegar bem aqui a molequinha de água e decompor em quem? Em 2 moléculas de hidrogênio mais oxigênio. Então, dessa maneira que eu estou fazendo de vermelho aí embaixo, é um processo de decomposição ou análise. Decomposição ou análise. Então, se vocês se depararem com reações dessa natureza, que eu fiz ali de vermelho embaixo, vocês vão ver que essa variação de entalpia vai estar positiva, porque eu estou dizendo geralmente, não quer dizer que sempre será, mas geralmente essas reações correspondem a processos endotérmicos, onde está havendo aí absorção de energia. Note que a exotérmica é uma soma. Eu estou olhando bem aqui para os reagentes, tá? Bem à nossa esquerda, os reagentes. Então, estou somando hidrogênio com oxigênio para produzir água. Então, o tipo de reação que representa um processo geralmente exotérmico são reações de síntese. Então, já fica a dica para vocês. Então, essa pequena dica já facilita para que vocês não se confundam quando precisarem identificar que espécie de reação é essa. Se é uma reação que se processa de maneira a liberar calor, ou se é uma reação que se processa absorvendo calor. Então, já ficou a dica do titio George para vocês. Alright? Seguindo aí, nós vimos toda a representatividade de uma equação termoquímica. Vamos seguir aí com a chamada entalpia das reações, né? Como é que elas são influenciadas? Como é que eu modifico a entalpia da reação? Eu tenho aqui alguns fatores para influenciar.
a quantidade das espécies. Então, vamos observar. Eu tenho duas reaçõezinhas bonitinhas. E esse sinal negativo indica dizer que ela é endotérmica ou exotérmica? Endotérmica ou exotérmica? Isso aí, professor. Exotérmica. Olha o sinal negativo aqui, crianças. Olha, crianças, isso daí eu vou perguntar para vocês na prova isso daqui. Vou botar a reaçãozinha e vou querer que vocês me digam se ela é endotérmica ou exotérmica. Onde é que eu vou ver? Tenho duas maneiras de ver. Olhando para a equação química aqui, ó, e vendo que essa equação química é uma equação de síntese ou adição. Veja, eu estou somando, não, ó. Uma molécula de hidrogênio com de oxigênio formou água, então eu somei. É uma adição. Ou eu vou olhar para a variação de entalpia, Débora. Variação de entalpia está negativo. Se o sinal é negativo, é porque é exotérmica. Repitam comigo. Sinal negativo, Exotérmica. Alright? Então aí... Right. Understand. Alright. Então veja que é exotérmica, é negativo. Até aí tudo bem? Então indiquei que a reação se processa liberando calor. Gente, está exalando calor, está liberando energia, ou produzindo energia. Numa combustão, isso acontece. Você está lá nas festas juninas, pipoca, pamonha, enfim, está na festa junina, está lá aquele calor intenso próximo da gente, a fogueira. Ali é o processo de combustão. Então, está liberando calor. Então, a combustão é um processo de liberação de calor. Não é não? Então, o sinal que vai ser representado na combustão vai ser um sinal negativo. O valor é negativo. Mas vamos ao que interessa. Vamos ver a influência. Note os valores. Quem tem o maior valor? 286 ou 572? Óbvio que é 572. Mas por quê? Por que aumentou o valor? Porque eu aumentei as concentrações, as quantidades, gente, ó. Eu aumentei. Aqui agora é 1, ó. Era 1,5, tá vendo? Agora é 1. Era 1, agora é 2. Eu aumentei, eu dobrei essa quantidade. Então, quando as quantidades aumentam, o que é que vai acontecer aqui, crianças? O que é que acontece aqui? Vai aumentar também. Aumenta também. É como se eu tivesse multiplicado aqui, gente, olha. Peguei a equação e multipliquei por 2. Então, quando eu multiplico isso aqui por 2, vai dar 2. Quando eu multiplico isso aqui por 2, dá quanto? Dá 1. Não é não? Que é assim, 2 vezes 1,5. Cancela aqui, ó. Cancela aqui, vai dar 1. Não é não? Vocês estão entendendo isso daí? Cancelo aqui, ó. Dá 2. Multipliquei. Tá vendo? Então, quando eu faço a multiplicação, o que é que vai acontecer com esse valorzinho aqui, criança? O que é que acontece? Ele vai dobrar e vai ser relacionado aí com a mesma proporção. Se eu tivesse multiplicado por 3, também triplicava. Então, é de acordo com o valor que eu estou aumentando. Não é? Então, se você for ver, 2 vezes 286 dá 572. Então, note que houve o aumento, eu dobrei. Então, as quantidades das espécies químicas, quando são dobradas, também dobra a variação da entalpia. Vai ser influenciado. Mas notem que o sinal não foi modificado. A reação não deixou de ser exotérmica. Eu só aumentei as concentrações. Então, com o aumento da concentração, é uma influência sobre as equações termoquímicas. Tudo bem? Californication? Sim? Californication. Todos? Eu não estou vendo no chat. Se tiver alguém falando no chat, eu não consigo ver. Deixa eu ver se tem alguém dizendo alguma coisinha para mim no chat. Só a Débora que sorriu, né? Mas já está com alguns minutinhos que ela sorriu, eu vim ver agora. Né? Tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Vamos para outra influência. Estado alotrópico. Professor, o que é estado alotrópico?
Eu já ouvi falar de estado físico, mas o que é o estado alotrópico? Gente, escutem. Alotropia. Alotropia é uma propriedade da matéria onde nós temos a mesma simbologia, né? O mesmo elemento, a mesma simbologia, mas que tem estruturas totalmente distintas, totalmente diferentes. Olha um exemplo aí, ó, carbono grafite é totalmente diferente do carbono diamante. Me dê um outro exemplo aí, professor, de alótropos. Pronto, beleza. Vamos lá. O oxigênio e o ozônio, eles são alótropos. A simbologia é a mesma, a estrutura deles são totalmente diferentes. Outro, professor, diga outro aí. Tem o carbono grafite, tem o carbono diamante, tem o oxigênio, tem o ozônio. Nós temos o enxofre, nós temos esse enxofre aqui, é o enxofre monoclínico, e nós temos o enxofre rômbico, né? Que é um pouquinho menor valor, né? Que é um pouquinho menor valor. Mas não deixa de ser enxofre, mas são alótropos. Quem é o mais abundante? Quem é que está mais presente na natureza? O oxigênio ou o ozônio? Óbvio que é o oxigênio, né? O oxigênio é mais abundante. Então, consequentemente, ele tem uma variação de entalpia menor. Escutem, dos alótropos que nós estamos comparando, aquele que for mais abundante, consequentemente, é mais estável. E, obviamente, que terá uma menor variação de entalpia. Eu falei bem detalhadamente. Aquele que é mais abundante terá menor variação de entalpia. Por isso que nós estamos vendo que a entalpia do carbono diamante é maior do que a entalpia do carbono grafite. E esses aqui eu não mexi com concentração, como eu fiz naquela primeira influência. Eu não mexi com concentração. Eu só observei a estabilidade do composto. Esse elemento, especificamente grafite, eu tenho muito mais. Vocês estão bem aí com o grafite na mão, com certeza. Ou tá lá no estojo, ou tá lá naquelas caixinhas, enfim. Mas ali é o carbono grafite, está aqui no nosso cabelo, não é? O diamante não, o diamante é mais caro, né? O diamante foi aquele mesmo que a Lidiele ganhou no seu aniversário lá no Coco Bambu, né? Então o diamante é mais caro. É menos abundante. E, consequentemente, se ele é menos abundante, ele vai ter uma variação de entalpia maior. Não esquece disso. O menos abundante, variação de entalpia maior. Tá bom? Tudo bem? É só não esquecer disso. Olha para a abundância. Esse daqui, ó, eu tenho demais. Ele tem cerca, vamos botar assim, eu vou exagerar. Ele é cerca de 95% na natureza. E o diamante, nós correspondemos a 5%. Não é tão fácil achar assim, não, né? O diamante. Não é tão fácil. A Lidiele deve ter aí sua coleção de diamantes. Não sei nem se ela tá aí. Tô falando dela, mas não sei nem se ela tá aí. Ela tá aí? Ó. Diamante tá no seu anel, professor. Não. No meu relógio. É não, Isabelle. Não. Eu sou desprovido de riquezas, né? A minha única riqueza são vocês. Eita, arrebentei, hein? Arrebentei. Ganhei um pontinho com vocês aí, não ganhei, não? Ganhei um pontinho. Então, voltando aqui, eu vi que o carbono grafite é mais abundante que o carbono diamante, consequentemente, o carbono diamante tem uma entalpia maior. Eu vou botar uma questão parecida com essa daqui na prova, falando sobre os alótropos, sobre a influência. Ok? Alright? Californication? Vamos embora. Californication. Vamos embora. Vamos lá. Agora, outra influência, o estado físico. Mas antes de eu falar dessa questão do estado físico, vamos ver o seguinte. Nós temos aqui, deixa eu botar bem aqui, pronto. Vou relembrar para vocês. O estado sólido, o estado líquido e o estado de vapor. Quando eu passo do sólido para o líquido, eu estou absorvendo calor. Quando eu passo do líquido para o vapor, também absorvo calor. Mas eu posso passar direto do sólido para o vapor. Posso passar direto, não posso? Que é a chamada sublimação. Então, nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, nós temos uma entalpia maior que zero.
Se é maior que zero, é positivo. Então, nós temos um processo endotérmico, tá? Endotérmico. Não esqueça disso, crianças. Endotérmico, né? Nós temos o processo endotérmico aí. Também temos o processo contrário, que é do vapor para o líquido e do líquido para o sólido, não é? E também tenho isso aqui, passando diretamente. Então, esse sentido inverso, a entalpia aqui, ó, vai ser menor que zero. Então, aqui é um processo exotérmico. Trocando em miúdos, quando eu vou trabalhar com a entalpia desses estados físicos, sólido, líquido e de vapor, a entalpia do sólido, olha, ó, a entalpia do estado sólido é menor que a entalpia do estado líquido, que é menor que a entalpia do estado de vapor. Então, se eu estiver comparando a entalpia dos estados, né, do elemento que está no estado sólido, do elemento que está no estado líquido e do elemento que está no estado de vapor, o elemento que está no estado de vapor, ele tem uma entalpia maior, gente. A entalpia deles é maior em relação ao líquido e em relação ao sólido. Por quê, professor? Porque eles estão livres. Livre estou, né? Então, estão livres. Então, estão no estado de vapor, né? Eles estão com a energia bem acentuada para se encontrar naquele estado. Eles absorveram essa energia. Quando eles estão liberando essa energia para voltar para o estado líquido, está diminuindo essa energia, a sua entalpia. E quando ele vai para o estado sólido, o estado mais quietinho, né? Mais descansado, todo mundo unido no busão, meio-dia, ouvindo Roberto Carlos, emoções, ele fica com entalpia menor, tá? Então, é só um comparativo para eu poder trabalhar com isso daqui agora. Se eu estou falando do elemento, nós vimos aí que o elemento, a entalpia do sólido é menor que a entalpia do estado líquido, que é menor que a entalpia do estado de vapor. Isso é do elemento. Agora aqui, nós vamos ver os estados físicos dos reagentes e dos produtos. Dos reagentes e dos produtos. Note que, quando eu vou para a água, né, para a água aqui, ó, no estado sólido, a entalpia dele é grande, ó, 293. A entalpia do estado líquido aqui, ó, é também acentuada, mas a entalpia do estado vapor que é diminuta, é pequena. Aí você diz, professor, acabou de acabar com a minha vida, como é que eu vou fazer essa relação? Gente, a de baixo eu mostrei dos elementos, né? Aqui ela está querendo que a gente faça a relação dos produtos, que eu vejo o estado físico do produto e faça a relação direta desse estado físico com a variação de entalpia. Vou mostrar isso daí no gráfico. Vou mostrar no gráfico. Só não pode esquecer disso daqui, não. Ó. Não esquece nunca disso que eu botei, não. Nunca esqueça. Esqueça o meu nome, esqueça o meu telefone, não mande mensagem, esqueça. Mas não esqueça isso aqui. Essa informação que está bem de lilás, você não pode esquecer de jeito nenhum. Tudo bem? Deixa eu só apagar agora aqui. A gente estava cantando uma música da Marília Mendonça, né? Sei lá o nome dela. Desculpe aí se eu errei. Se tem algum fã dela aí, desculpe, eu errei o nome. Tá? Então vamos ver o gráfico. Vamos ver como é que funciona o gráfico. Você pode fazer cover, professor. Oi? O senhor pode fazer um cover dela. Um cover? Meu Deus, já pensou? Eita, meu Deus. Vamos tentar. Quem sabe bote até uma paródia de alguma música dela, né? Quem sabe? É uma boa ideia. Vou tentar fazer isso. Se tiver aí no meu momento ocioso, eu vou tentar fazer. Então, tá vendo aqui, ó? Veja aqui. Tem os valores, né? Para cada reação e os estados físicos, né? Ó, sólido, líquido e de vapor. Quando eu faço aqui o gráfico, lembrando que isso daqui é o gráfico da própria entalpia, né? Aqui é o caminho da reação. É o caminho, é como se prossegue, né? Como se procede a reação. Então, você vai notar o seguinte, que na variação aqui da água, né? Ó, na variação do produto, né? Vocês notam que é bem curtinho aqui, ó, o tanto de calor que está sendo liberado, né? Essa seta caindo aí, ó, é a chamada liberação de calor. Por que está liberando calor, gente? Olha para o sinal aqui, crianças. Olha o sinal. O sinal é negativo. Então, é exotérmico. Se é exotérmico, está liberando calor.
Está liberando energia. Por isso que ela está decaindo assim, ó. Reagente acima do produto, lembra? Reagente acima dos produtos. Os reagentes estão acima do produto. Então, está liberando energia para chegar lá. Está vendo essa liberação de energia? Está liberando pouca energia para chegar aqui. Por isso que ele tem uma entalpia menor. Uma coisa que eu quero ressaltar a vocês é que tem gente que gosta de matemática, não tem? Só você olhar para o Leonardo Belo, ele gosta de matemática. Tá na cara dele, né? Mas veja só, os matemáticos podem dizer para mim agora, professor, o senhor está ensinando errado. O senhor está ensinando errado, porque quem tem o menor valor aí de entalpia, né, vai ser o estado sólido, que é menos 293. Gente, não caia no conto do vigário. Quando eu perguntar para vocês quem tem o menor valor de entalpia, vocês vão olhar para o número. Vocês olharão para o número. Vocês não vão levar em consideração o sinal. Esse sinal negativo é o tipo de reação. Se essa reação é endotérmica ou se é exotérmica. Então, esse negativo não é a numeração. Eu não estou pedindo para que vocês analisem o íntimo da numeração, não é isso que eu estou dizendo, tá? Vocês vão olhar para o valor, igual os sinais em cátions e ânions. É tudo inverso. Justamente, Isabelle, você tirou as palavras da minha boca, não é? Na química é tudo o contrário, lembra? É tudo invertido. Então, não relacione o tamanho do valor, quando perguntarem para vocês nessa questão da influência, não relacione ao sinal. Não é ao sinal, e sim o valor. Esse sinal negativo está indicando que a reação é exotérmica. Simples assim, ok? Simples assim. Então, voltando. Veja que no estado de vapor, eu precisei liberar pouca energia, né? Ó. Por isso que ele tem um valor menor, menos 243 kJ. Lembrando que esse menos é pela relação de estar liberando energia. Veja aí o estado líquido, ele tem um valorzinho um pouco mais acentuado na sua liberação. Então, ele tem aqui um valor de menos 286 kJ. Já no estado sólido, para chegar lá, para chegar no estado sólido, ele demora um pouquinho, né? Ó. Então, ele vai liberar muito mais energia. Olha o tamanho da liberação de energia dele, né? Então, ele libera aqui, ó, menos 293. Então, os estados físicos na relação do produto também sofrem influência. Também vão influenciar nos valores condicionados desse mesmo elemento, desse mesmo produto, só que de estados físicos diferentes. Como estão de estados físicos diferentes, vai haver a modificação nos valores, né? Na relação da variação. Falo né demais, já notaram né? Falo né demais, então tenho que parar com isso. É como se eu estivesse fazendo essa relação, que a entalpia, que é a variação de entalpia do estado de vapor, estaria bem aqui, né? Ó. Então, eu vou chamar entalpia de vapor. A entalpia aqui do líquido estaria mais ou menos aqui, né? A entalpia do líquido. E a entalpia do estado sólido está aqui. Então, veja que a entalpia, a variação de entalpia do estado sólido é maior, que eu vou demorar para chegar nela, né? Demoro para chegar nesse processo relacionado. Pergunta que não quer calar. Californication? Californication. Isso aí. Isso aí. Gente, vocês devem, o professor já deve estar assistindo a aula aqui, o professor. Vocês imaginam isso? Que eu assisto aula de inglês? Eu entrei cedo hoje mesmo. Hoje eu entrei cedo, mas não fiquei assistindo, não. Pra não eu vi que ele entrou, o professor deu 10 e 10, ele entrou aqui, acho que foi por engano. Imagina se ele está assistindo a aula. Se ele estiver assistindo, ótimo, porque eu gosto da aula dele. Eu gosto, eu brinco, porque eu achei o assovio dele engraçado. Mas a aula dele é muito boa. Ele ensina inglês a vocês de uma maneira que não me ensinaram. E que eu tenho certeza que se eu tivesse aprendido do jeito que ele ensina a vocês, o meu inglês era além de money, que é good, nós não have. Era muito melhor, não é? Mas vocês são privilegiados, né? Quem sabe um dia eu pergunto, professor, posso entrar nas suas aulas e aprender o English, né? Porque vocês viram meu inglês, né? Como é que ele é? Bem o básico ao quadrado. Mas vamos voltar aqui.
Operações com equações termoquímicas. Vamos tratar dessas equações termoquímicas. Mais uma vez eu pergunto. Essa reação é endotérmica ou exotérmica? É isso aí? É isso aí mesmo? Exotérmica? Endotérmica? Exotérmica. Sinal negativo, exotérmico. Se fosse positivo, endotérmica. Simples assim. Sinal negativo, exotérmica. Sinal positivo, endotérmica. Dessa maneira que vocês têm que trabalhar. Vamos prosseguindo aqui. Se você inverter uma equação, vem aqui, ó, eu posso inverter a equação. Ó, se eu inverter a equação, eu vou pegar o produto, ó, e vou transformar o produto em reagente e vice-versa. Se eu for inverter a equação. Por algum motivo matemático, se eu precisar inverter a equação, tá aqui. Né? Então, o produto vira reagente, reagente vira produto. Ô, Isabel, faz isso, né? Só que o que vai acontecer com o sinal? Eu vou inverter o sinal também. Toda vez que você necessitar, matematicamente, inverter uma equação termoquímica, se o sinal é negativo, ele passa a ser positivo e vice-versa. Não esqueçam disso. Próxima semana eu concluo termoquímica falando de lei de Hess. E aí vocês precisam dessa relação que eu estou falando hoje para poder calcular, né, a lei de Hess, que é a somatória das entalpias. Então veja só, toda vez que vocês necessitarem inverter uma equação termoquímica, aquele sinal daquela variação que é fornecida no início, ele vai inverter também, vai ser invertido também. Porque quando você for calcular, você vai calcular com ele negativo e você vai errar a questão. Porque você esqueceu de inverter o sinal. Note que o valor vai permanecer o mesmo. Eu não vou mexer no valor. Eu estou modificando apenas o sinal, porque eu vou inverter a equação. Então, note aí, olha como é que foi a inversão. Veja aí. Quem era produto passou a ser reagente. E quem era reagente agora é produto. E, obviamente, que eu fiz a inversão de sinal. Agora ele era negativo e agora é positivo. Então, eu saí de uma reação exotérmica para uma reação endotérmica. E só prova que o que eu tinha falado para vocês sobre as reações, uma reação de somatória, de adição e a outra de decomposição, corresponde sim, vai corresponder sim aos processos exotérmicos e o processo endotérmico. Falei para vocês, eu disse que reações onde eu estou somando, pego o nitrogênio, somo com hidrogênio e produzo NH3, ela é exotérmica. Se eu pego o NH3 e separo em nitrogênio e hidrogênio, ela é endotérmica, o processo de decomposição. Falei isso para vocês, estou provando agora do que eu falei. Esquecendo tudo isso, mas voltando para cá, se eu for precisar inverter a equação, o sinal tem que ser o quê? Invertido também. Se é negativo, passa a ser positivo, vocês estão vendo agora aqui no final. Não é? Então, invertemos o sinal da variação, não posso esquecer disso, não. Ainda com essas equações termoquímicas, bora ver aí. Agora, se eu multiplicar, ou se eu dividir essa equação, o que é que vai acontecer com o meu valor? O que é que acontece com ele? Eu vou ter que multiplicar? Eu vou ter que dividir? Do mesmo jeito que você inverteu a equação, você inverteu o sinal, se você precisar multiplicar ou dividir, toda uma equação, escutem bem, é toda. Eu não vou multiplicar só um ou dois elementos. Eu não vou fazer a divisão só de um ou dois elementos, é de toda a equação. Então, se eu precisar matematicamente fazer isso, eu vou multiplicar ou dividir, né? No caso, se for a divisão que eu estiver fazendo, eu vou multiplicar ou dividir a variação de entalpia. Vejam aí, vejam, observem, perceba como é que vai ficar. Olha só, por que ficou 66 quilocalorias? Por quê? Porque eu multipliquei por 3, não é? Eu multipliquei essa primeira aqui, ó. Eu multipliquei por 3. Então, veja só. 3 nitrogênios, que aqui era 1. 9, né? Hidrogênios, porque aqui era 3. 6 NH3, porque aqui era 2. E 66 kJ, porque 3 vezes 22 vai dar 66. Olha aí, crianças. Olha como eu preciso fazer
para poder trabalhar com equações termoquímicas. Vai haver a necessidade, em alguns casos, de eu dividir ou de eu multiplicar toda a reação, inclusive a variação. Eu não posso fazer esse processo de 396 e deixar 22 quilocalorias, não. Porque bagunça, mexe com o valor. Quando você for fazer a somatória dessas variações de entalpia das possíveis reações que você encontra, se você esquecer de multiplicar ou dividir os valores, você vai errar, vai dar errado. Então você tem que ter muita atenção e tem que lembrar dessas pequenas informações que o titio George dá para vocês. Então são informações que eu poderia estar bem distante, mas eu prefiro trabalhar passo a passo com vocês, para que vocês sejam expert nessa parte aí de termoquímica, que é um conteúdo muito frequente no Enem. A minha preocupação é preparar vocês para o Enem. Quero que vocês estejam preparados, mesmo nesse processo chato e estressante de ficar em casa, sentado na frente de um computador, de um celular, mas que eu consiga transformar em algo palpável a vocês, né? Então, vocês notam que eu procuro descontrair um pouco mais a nossa aula para que fique mais fácil o entendimento. Não poderia ser muito seco aqui e trabalhar sem me preocupar com o bem-estar de vocês, tá? Mas eu não sou assim. E nunca serei assim. Eu sempre me preocupo com os meus alunos. Então, multiplico, divido. O que é que eu faço com o valor da entalpia? Faço a mesma coisa. Multiplico ou divido o valor também. Tudo bem? Vamos ver aqui. Podemos somar equações termoquímicas. Posso pegar as equações e posso somá-las. Para eu somá-las, eu posso fazer o processo de inverter uma, né? E se eu inverto uma das equações, o que é que eu faço, né? Com sinal, ele vai inverter. Se ele é positivo, ele passa a ser negativo. Eu posso multiplicar uma ou duas para poder igualar as suas quantidades. E justamente nesse processo de deixar eles iguais é que eu posso cancelar. Lembre-se, se eu tenho valores que correspondem à mesma representatividade, né? Reagentes. Se eu tiver que somar nitrogênios, eles vão ser somados, eu não vou cancelar. Então, dizer que eu tenho 10 nitrogênios em cima e tenho 2 nitrogênios embaixo. Então, a minha reação global, ela vai ter 12 nitrogênios, porque eu estou somando. Agora, se eu tenho eles, assim, opostos, um no reagente e outro no produto, aí eu posso fazer o processo de subtração, posso subtrair. Tá? Nós vamos ver isso agora. Veja só. Nessa somatória aqui de equações, na soma dessas equações, nós estamos... eu vou conseguir cancelar algumas pessoas. Os elementos que têm aí as mesmas quantidades molares. Então, quem é que eu posso cancelar que estão opostos? Ó, eles têm que estar opostos. Eles não podem estar na mesma relação, produto e reagente. Eles têm que estar opostos para eu poder cancelar. Quem é que eu posso cancelar? Veja só. Aqui eu tenho 2 mol de N2, de NO2, tá vendo? Ó? E aqui também. Por que eu não posso cancelar? Vocês estão notando isso? Eu cancelei, tem a mesma quantidade. Quem mais que eu posso cancelar aí? Eu posso cancelar oxigênio? Eu até posso, veja só. Lá no que está em negro, né, negrito ali, nós temos 2 mols de O2. E aqui no amarelinho, nós temos apenas 1 mol. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, 1 mol de oxigênio. Então, eu posso cancelar 2 daqui, ó, com 1 daqui. Vai sobrar 1 lá, não sobra não? Vocês conseguiram entender isso daí? Eu tenho 2 no reagente e tenho apenas 1 oxigênio no produto da segunda equação. Então, eu consigo cancelar um desses 2 que eu tenho, né, para cancelar com esse daqui, do produto, e ter apenas 1 oxigênio. E nós teremos lá 1 oxigênio na minha equação global. Então, quando vocês têm 2, 3, 4, 5, eu já vi questões com 5 equações termoquímicas que eu preciso fazer esses cancelamentos. Então, eu vou ter que fazer esses artifícios de inverter, de multiplicar ou dividir para poder cancelar e chegar, gente, na reação global. Eu preciso fazer todo o procedimento matemático na reação global. É nela que vai indicar, é nesse produto final, é nessa reação final que vai indicar a variação total, porque a variação total é a soma das variações. Vocês estão vendo bem de lado. Bem de lado eu tenho as variações, né? Eu tenho as variações de cada uma das reações. Então, vamos concluir logo aqui, para que vocês entendam o que eu estou falando.
Veja só, olha aí, ó. Cancelei que são iguais e vou cancelar parte do outro, ó. Cancelei parte do oxigênio, né? Os outros eu não mexi em N2, não mexi em 2NO. Eles permanecem. Então, como eles permanecem, eles vão fazer parte da minha reação global. A minha reação global é isso daqui, é do final, ó. É o que sobrou. Eu baixei aqui o N2, né, ó. Eu tenho um oxigênio agora, ó. Tá vendo, ó? Porque eu tinha dois, não são dois? Tinha assim, 2O2. Esse 2O2 é isso daqui, ó. É O2 mais O2, não é não? Eu cancelo um aqui e cancelei o do produto. Por isso que sobrou um. E ele continua aqui, ó. Ele continua aqui, que vocês estão vendo. E o que sobrou aqui no produto foi o 2NO. Então, veja o que foi que eu fiz. Eu precisei multiplicar alguma equação aí, gente? Olhando para os olhos de vocês. Eu precisei multiplicar alguma equação aí? Precisei? Não. Não. Eu precisei inverter alguém aí? Não. Vocês vão notar aqui. Eu não multipliquei e não inverti. Os valores e os sinais permaneceram os mesmos. Depois que eu fiz o processo de cancelar elementos, de cancelar compostos, aí eu vou somá-los. E foi, vocês vão ver bem do ladinho, vocês estão vendo do lado. Olha o valor como é que tá. 179 kJ. Por quê, professor? Porque agora eu somei isso aqui. Somei 62 kJ a mais 113. Eu fiz a soma disso daí, gente. E produzi aquela variação final. Aquela variação final, ela é natureza disso aqui. É natureza da equação ou reação global. Eu vou pedir para vocês, represente a reação global. E vou fornecer para vocês 2 ou 3 semi-reações e vocês encontram a global fazendo esse procedimento. Ok? Faz o procedimento matemático em função das reações que são fornecidas. Californication? Understand? Deu para entender? Tudo bem? Yes. Californication. Californication para você também. Vamos lá terminar, senão o rapaz do abacaxi já tá quase para passar e fica gravado no meu vídeo. Professor, ele ainda não passou, eu tenho que esperar ele. Ele tá atrasado hoje mesmo, ele passa 10 para o meio-dia, mais ou menos, né? Ele tá atrasado. Deve estar vendendo muito abacaxi, que é 3 por 5. É muito abacaxi, tá baratinho ainda, não? Às 9 horas. E, pô, ele deve ter furado o pneu por aí. Vamos ver exemplo? Vamos brincar? Vamos brincar. Olha aí, ó. O calor liberado na condensação do vapor de água é, em parte, responsável pelo aquecimento da superfície da nossa pele dentro de uma sauna a vapor. O calor liberado quando 1 mol de água, aqui é só informações, né? 1 mol de água se transforma em 1 mol, ó, o mol de água gasosa, perdão, se transforma em 1 mol de água líquida, chamada condensação. Segundo o diagrama a seguir, que está em quilojoule, nós temos o diagrama, vocês estão vendo aqui, né? O estado gasoso. Tem aqui essa quedinha, ó. Note que essa quedinha é pequena, né? O estado gasoso, mas você vai notar que a queda aqui é grande no estado líquido, né? A queda é grande. Então, nós estamos notando que a entalpia do estado gasoso é menor que a entalpia do estado líquido. Notem também que todos eles são exotérmicos pelo sinal negativo. São exotérmicos pelo sinal negativo. Então, vamos fazer aqui um pequeno cálculo, né? Ó. Vamos fazer um pequeno cálculo. Como é que eu calculo a variação, então, aí dessa entalpia? Como é que eu calculo essa variação? Como é que eu calculo essa variação? Eu vou pegar aqui a entalpia do estado líquido, que seria o final, né? Menos a entalpia do inicial, que é do estado gasoso, né? Ó, vi que o gasoso eu iniciei, né? E aqui eu faço a relação com o líquido. Então, fica menos 285,8 menos 241,8. Notem que é o final menos inicial. Eu até representei isso para vocês na aula passada. A variação de entalpia ela pode ser isso. Entalpia final menos entalpia inicial. Ou, como nós já vimos, a entalpia dos reagentes menos a entalpia dos produtos. Eu não posso trabalhar, perdão, ao contrário, produto menos reagente, desculpa, tá? Eu não posso trabalhar com essa aqui especificamente, porque ele está me dando duas variações, né? De duas reações
né, iguais, mas que de estados físicos diferentes. Então, o que é que eu faço? É a entalpia final menos a inicial. Então, é a entalpia do estado líquido com a entalpia do estado gasoso, de vapor, tanto faz. Fazendo o cálculo aí, né, o cálculo aparente, nós vamos ter uma entalpia relacionada... Professor. Oi. Aí, chegou, né? Escutou? Escutei. Aí apareceu. Esse cara, ele tá rico, hein? Ele tá Pulou seu rico, hein? bairro hoje. Pulou. É porque aqui o bairro o pessoal não tá comprando mais, não. O abacaxi dele não tá mais essa maravilha, não. Tá fora do tempo, tá muito azedo. Muito azedo, Maria. Precisa comprar agora. Comprar, assim, 3 por 5 reais, quem que não compra? Não, ele, às vezes ele cortava, né? Ó, fazia aquela propaganda, olha, isso daqui é docinho, a gente comia lá, mas o outro não era, né? Como é que ia saber do outro? Não dava para saber. Não tem aquele negócio, abra aqui, né? Que nem tem nos biscoitos. Então, tem que descascar todinho e depois provar. É difícil. É difícil, né? Então, ó, 44 kJ, porque eu fiz a relação do que eu tenho no final menos o que eu tenho no início. Pronto. Bora ver outra ali. Né? Porque aí aparece a alternativa, mas não coloquei. Essas daqui, gente, tá relacionada, aqui bem que era um gráfico, tá? Ó. Não ficou pintadinho, mas eu vou colocar bem aqui a setinha representando o gráfico, né? Aqui também teria, bonitinha, blá, 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 né? Enfim, California queixo para vocês também. Então, bora aqui. Aqui nós estamos falando de, o que foi falado, né, no início, aqui é o estado alotrópico, nós estamos falando de alotropia. É alotropia aí. Então, veja, carbono diamante lembra, menos abundante, menos abundante. Eu não tenho diamante. Vocês têm? Eu acredito que não. Ou tem? Deve ter, né? O cara do abacaxi foi para ali. A Lidiele mesmo. Né? É a Lidiele, né? A Lidiele deve ter um bocadinho aí. E o outro é o grafite. Só que o grafite eu tenho aqui do meu ladinho, né? Só que não é bem o grafite. Nossa, o grafite é um lápis mesmo, né? Então ele é mais abundante. Mais abundante. Então, o mais abundante tem menor entalpia, menor variação. Tá? Tem o menor valor de variação. E o menos abundante vai ter a maior variação. Então, você olha bem no gráfico. Olha para o gráfico. Olha o tamanho da seta do diamante. Essa seta vermelha é maior, muito maior, né? Não, ó. Então, o calor absorvido aqui é maior, não é? Isso daí corresponde à variação de entalpia. E veja do mais abundante, que é o grafite. Olha o tamanhozinho dele. Oh, meu Deus do céu. É o salário mínimo, né? É o salário mínimo. Embora tenha muita quantidade desse carbono grafite, mas ele, em relação ao seu irmão gêmeo, né? O diamante, ele tem uma entalpia menor. Então, sem medo de ser feliz, dá para a gente ver que seria o gabarito letra B. Carbono grafite é a forma alotrópica mais estável, porque ele tem uma entalpia menor. Tá vendo aí? É a forma mais estável, a entalpia dele é menor. Simples assim, crianças. É tão fácil termoquímica. É tão fácil, é mais fácil do que empurrar a bebê em ladeira. Olha outro aí de alotropia, eu tenho valores, né? Eu tenho aqui o monoclínico e tem o rômbico, né? Então, a gente vai ver o que também está relacionado com as entalpias, né? Eu pegar a final menos a inicial, e o cálculo vai ficar assim, ó, o monoclínico e o rômbico, né? O monoclínico e o rômbico, que eu estou fazendo relação do final e o inicial, ou seja, do reagente e o produto. O monoclínico é aquele S8 que eu mostrei para vocês, ele é uma alotropia menos abundante do que o rômbico, né? O rômbico, ele está muito mais abundante na natureza do que o nosso amigo monoclínico. Até aqui na reação mostra aqui pra gente, né, ó. Mostra um querendo se transformar no outro, né? Um querendo se transformar no outro. Esse daqui é o mais abundante e esse daqui é o menos, né? É o menos abundante. Trocando em miúdos, os valores vai ser 0 menos 11, menos 100, né? Lembra que o sinal tá negativo, tá tudo aqui do ladinho, ó. Ó, tem que colocar o sinal, não pode esquecer o sinal não, hein? Se não colocar o sinal, vocês vão perder questão. Então, nós vamos ter o sinal positivo, né? Então, essa reação, ela se processa de maneira a absorver calor.
para o enxofre rhômbico se transformar no monoclínico, ele tem que absorver 100 kJ de calor, né? 100 kJ de energia. Tudo bem? Crianças, eu vou colocar no sala de aula o roteiro, né, de atividade para vocês treinarem. Filha do comendador. Vixe, Maria. Tu viu o tamanho daquele diamante do comendador? Ô, mentira deslavada aquele diamante ali. Mas tudo bem. Não é nem a abastada não, professor, é a principal. Ali só um raspinho já dava para comprar, né? Enfim, vamos deixar para lá o comendador. Crianças, foi um prazer estar com vocês. Vou colocar essa aula gravada, não se preocupem. No sala de aula com a listazinha. Lista não, com roteiro, tá? Com roteirozinho semanal. Tá bom? Californication? Californication. Californication. Agora sim. Tchau, gente. Um abraço. Um prazer Tchau, estar com professor. vocês. Tenha um ótimo dia. Igualmente, Débora, igualmente. Tchau, professor. Até mais. Californication, Sofia. Californication. Não esqueça, não. Quando vocês ouvirem Californication, lembre de mim. Californication para todos vocês. Tchau. Tchau.